Olá, eu sou Rogério Araújo, auditor fiscal do trabalho, e hoje nós vamos falar dos requisitos do benefício emergencial. Lembrando a todos que outros vídeos já estão disponíveis tratando sobre as questões gerais e os valores de duração desse benefício emergencial. Aqui é bom fazer uma ressalva, lembrando a todos que esse benefício emergencial se aplica no caso dos trabalhadores, não se confundindo com o auxílio emergencial criado pelo governo federal para que pudesse atender as pessoas carentes e necessitadas que não se encontram com o contrato de trabalho vigente. Bom, no caso de redução de jornada e redução do salário, é importante lembrar que o primeiro requisito é a manutenção do valor do salário hora. Então, se o trabalhador recebe por 44 horas semanais determinado salário, ainda que haja redução para 30 horas semanais, o valor hora do trabalho não pode ser reduzido. Se ele recebe R$10 por hora, esse valor de R$10 por hora não pode ser reduzido. Bom, essa redução também ela pode ser feita por negociação coletiva, aqui acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou ainda por acordo individual escrito entre o empregador e o empregado. A única ressalva que é feita aqui, novamente, é aquela do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, de que os acordos individuais não poderiam reduzir o salário. Mas, como a lei foi criada num momento emergencial, isso está sendo aplicado, inclusive a STF já decidiu que durante o estado de calamidade pública pode ser aplicada essa redução por acordo individual. Bom, as negociações coletivas, hoje, também durante o estado de calamidade pública, elas podem acontecer por meio eletrônico e terão seus prazos, os prazos procedimentais reduzidos pela metade durante o estado de calamidade pública. Isso é uma inovação que foi trazida pela lei. No caso de acordo individual, essa proposta ela deve ser entregue ao empregado no prazo de 2 dias antes, para que o empregado tenha tempo de se familiarizar, estudar os termos daquele acordo proposto e aí sim poder fazer o aceite ou não para o empregador. Os percentuais são de 25%, 50% e 70% de redução. No caso de negociação coletiva, os percentuais podem ser diversos desses valores, de 25%, 50% e 70%. A convenção, a negociação coletiva, ela pode prever reduções em limites diferentes. No caso da redução ser inferior a 25% do salário e da jornada, o trabalhador não tem direito ao benefício emergencial. No caso da redução ser num valor igual ou superior a 25% e inferior a 50%, o trabalhador terá o direito de receber um benefício emergencial no percentual de 25% sobre aquele do seguro-desemprego que ele teria direito, como foi explicado no vídeo anterior. Se a redução da jornada e do salário ficar entre 50% e menor que 70%, o trabalhador terá direito ao valor de 50% que ele teria do valor do seguro-desemprego a título de benefício emergencial. Se a redução for igual ou superior a 70%, o trabalhador terá direito de um percentual de 70% de benefício emergencial sobre a base de cálculo do seguro-desemprego que ele teria direito. As negociações coletivas anteriores tem um prazo de 10 dias da publicação dessa lei para serem renegociadas. Então, elas ainda podem ser renegociadas aquelas que foram celebradas antes da lei. O acordo individual escrito ou a negociação coletiva para aqueles trabalhadores que recebem hoje até R$ 2.090, que no caso é o equivalente a 2 salários mínimos, e a empresa tiver como receita bruta superior a R$ 4,8 milhões no ano anterior. Acordo individual escrito ou negociação coletiva para aqueles trabalhadores com salário até R$ 3.135 e a empresa tiver a receita bruta igual ou inferior a R$ 4,8 milhões no ano de 2019.
Então, esses casos permitem tanto o acordo individual quanto a negociação coletiva. Também é permitido o acordo individual escrito ou negociação coletiva para aquele trabalhador que foi considerado na reforma trabalhista lá como hipersuficiente, ou seja, aquele que recebe 2 vezes o teto do regime geral de previdência social e possui diploma de ensino superior, né, de curso de nível superior. Pode também ser por acordo individual quando a redução for de até 25% e não resultar em diminuição do valor mensal que o trabalhador vai receber. Então, ele recebe o benefício emergencial, mais a ajuda mensal compensatória, mais o salário. E esse valor não reduz o valor que ele recebe a título de salário ou remuneração. Então, nesse caso, o trabalhador pode fazer também por acordo individual. Só pode por negociação coletiva aqueles trabalhadores que receberem mais de 2 salários mínimos, ou seja, aquele R$ 2.090, acima de R$ 2.090, e a empresa tiver uma receita bruta superior a 4,8 milhões em 2019, ou aqueles trabalhadores que receberem mais de 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135, acima de R$ 3.135, e abaixo de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Então, esses só podem por negociação coletiva. E aqui, nesse caso, o limite de receita bruta da empresa é qualquer. Pode ser inferior a 4,8 milhões ou superior. Esses trabalhadores só poderão ter esses acordos feitos por negociação coletiva. Os acordos individuais devem ser escritos, né? Aqui a lei trouxe também uma diferença, que hoje ela aceita meios físicos ou eletrônicos eficazes que devem ser comunicados pelos empregadores ao sindicato profissional em até 10 dias. Então, nesse caso, hoje, não só o documento físico, tá? Se tiver algum meio eletrônico eficaz de comprovar que aquele trabalhador anuiu com aquele acordo, isso também pode ser válido como acordo individual escrito. Se posteriormente ao acordo individual for pactuado uma negociação coletiva, os fatos pretéritos vão se reger pelo acordo individual, né? Então, até o momento da lei, se tem um acordo individual e posteriormente vem a negociação coletiva, os fatos vão ser regidos pelo aquele acordo individual. Após a entrada em vigor da negociação coletiva, então o trabalhador já tinha um acordo individual aqui. Depois foi celebrada uma negociação coletiva com o empregador. Se essa negociação coletiva trouxer normas mais benéficas para o trabalhador, essa negociação coletiva vai ser aplicada. Se o acordo individual ainda assim tiver normas mais benéficas para o trabalhador, esse vai ser utilizado. Ou seja, caso houver conflito entre o acordo individual e a negociação coletiva, vai prevalecer a norma que for mais benéfica para o trabalhador. Aqui um ponto diferente aqui e singular, né? No caso dos aposentados, além de todos os requisitos para que ele celebre o acordo individual com o pagamento da ajuda mensal compensatória pelo empregado, o valor do benefício de prestação continuada para as empresas com renda bruta igual ou inferior a 4,8 milhões de reais em 2019, ou 30% do valor do salário dele, mais o valor do benefício de prestação continuada para as empresas que tiverem a renda bruta superior a 4,8 milhões de reais. Agora, no caso de suspensão de contrato de trabalho, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho, o trabalhador para de trabalhar, que não há só redução, que o trabalhador para de prestar serviço. As empresas com renda bruta superior a 4,8 milhões de reais no ano de 2019 só podem suspender temporariamente o contrato de trabalho com o pagamento da ajuda mensal compensatória no valor de 30% do salário do empregado, que pode ser cumulado com a ajuda compensatória, aquela ajuda mensal compensatória. O empregado tem todos os direitos aos benefícios concedidos aos demais empregados durante a suspensão do contrato de trabalho. Então, se a empresa cria algum plano para os trabalhadores e aquele trabalhador está com o contrato suspenso, ainda assim vai ser aplicado a ele que está com o contrato suspenso. Ele pode também contribuir como segurado facultativo da Previdência Social. Então, esse trabalhador que está com o contrato suspenso, ele pode ser um contribuinte facultativo da Previdência Social. O acordo individual escrito
ou negociação coletiva para aqueles trabalhadores que têm um salário de até R$ 2.090, ou seja, 2 salários mínimos, e a empresa tem a receita bruta superior a 4,8 milhões de reais. As negociações coletivas também podem acontecer da mesma forma que na redução lá, por meio eletrônico, e os prazos procedimentais são reduzidos pela metade durante o estado de calamidade pública. No caso de suspensão do contrato de trabalho, o acordo individual escrito ou a negociação coletiva para aqueles trabalhadores com salário até 3 salários mínimos, R$ 3.135, e a empresa tiver receita bruta inferior ou igual a 4,8 milhões de reais em 2019. Também pode ser acordo individual escrito ou negociação coletiva para o caso daqueles trabalhadores considerados hipersuficientes da reforma trabalhista que eu já mencionei no caso da redução da jornada e do salário. Também pode acordo individual quando a suspensão não resultar na diminuição do valor mensal recebido pelo trabalhador a título de salário ou remuneração. Aí inclui o benefício emergencial mais a ajuda mensal compensatória. Aqui não há outra verba, é só a ajuda mensal compensatória e o benefício emergencial. Se não houver redução do valor recebido pelo trabalhador, pode ser por acordo individual. Só pode acontecer por negociação coletiva a suspensão do contrato de trabalho para aqueles trabalhadores que recebem mais de 2 salários mínimos e a empresa tiver uma receita bruta superior a 4,8 milhões de reais em 2019. Ou aqueles trabalhadores que recebam mais de 3 salários mínimos e menos de 2 vezes o teto da Previdência Social, e a empresa tiver qualquer receita bruta, aí seja superior ou inferior a 4,8 milhões de reais. Os acordos individuais devem ser escritos também aqui, sendo admitidos os meios físicos ou eletrônicos eficazes, comunicados também ao sindicato profissional em até 10 dias. Aqui é a mesma regra da redução proporcional da jornada e do salário. Mais uma vez, o que for pactuado anteriormente como acordo individual prevalece até que haja negociação coletiva. A partir da negociação coletiva, a gente vai aplicar a regra mais favorável, a que tiver no acordo individual ou na negociação coletiva. Caso haja conflito, a gente aplica a norma mais favorável ao trabalhador. Os aposentados, além de todos esses requisitos, como na redução proporcional da jornada e do salário, eles também têm o pagamento da ajuda mensal compensatória pelo empregador no valor do benefício da prestação continuada para aquelas empresas com renda bruta igual ou inferior a 4,8 milhões de reais em 2019, ou 30% do valor do salário desse trabalhador, mais o valor do benefício de prestação continuada para as empresas com renda bruta superior a 4,8 milhões de reais em 2019. No próximo vídeo nós vamos tratar dos casos especiais e das infrações à Lei 14.020. Se você gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que possamos produzir mais vídeos a respeito do mundo do trabalho.